Glória a Deus. Maravilha, né, amados? Que bom estarmos em casa, na casa do Pai, adorando, celebrando, você aí em espírito, exaltando o nome daquele que é sobre todo nome. Quero cumprimentar todos os amados que estão nos vendo e nos ouvindo, e os que estão aqui presentes, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Essa noite é uma noite especial, quando nós estamos na casa do Pai para adorar e celebrar Ele, é sempre um momento especial, porque Deus ele não quer que nós cheguemos a Ele apenas para receber uma bênção e depois ir embora, vir pegar uma bênção que o Pai está liberando, um auxílio emergencial do céu, né, um socorro bem presente, uma provisão, mas Ele quer intimidade com os seus filhos, e o Pai nos ama, e Ele está ansioso para que eu e você nos acheguemos a Ele em louvor e adoração, como nós fizemos aqui, e Ele se alegra com isso. Portanto, que a graça do Senhor te alcance, te fortaleça nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero trazer uma palavra, como anunciado, o tema Vencendo Gigantes. Existem muitos gigantes na nossa vida, e num tempo de pandemia, o inimigo continua trabalhando, atuando e usando as oportunidades da crise para trazer, levantar novos gigantes na minha e na tua vida. E eu quero estar trabalhando esse tema para que você possa entender aquilo que está te cercando, porque o Senhor Jesus, quando estava entre nós aqui na terra, Ele disse aos discípulos para que vigiassem e orassem. Vigiai e orai para que o vosso adversário, Satanás, que anda ao vosso redor procurando a quem tragar. Então tem que haver uma vigilância nossa. E então se levantam muitos gigantes contra nós. Mas nessa noite eu quero te levar a entender a bênção que Deus tem reservado para mim e para a tua vida para vencer os gigantes. Vão ser uma série de mensagens que eu vou estar ministrando em cima dessa temática, vencer os gigantes. Hoje eu vou falar de 5 gigantes que se levantam corriqueiramente na vida das pessoas, e muitas delas são pegas de surpresa e vão às vezes não saber como reagir, como agir diante de uma situação como essa. Quero que leiam comigo para iniciarmos a meditação dessa noite no livro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Talvez o seu texto possa estar um pouco diferente da minha leitura. Diz a palavra: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amados, se tem uma época em que isso é verdade, de que os mesmos sofrimentos estão passando por os nossos irmãos em todo o mundo, porque outrora nós fazíamos a distinção de países do primeiro mundo, uma economia ativa e as pessoas ganhando muito bons salários, e para nós a vida boa é essa, é você ter um emprego, ganhar bem, ter uma vida sossegada, ter capacidade de compra, né? Essa é uma realização humana. Mas quando a Bíblia trata de sofrimento da igreja, e que no mundo isso acontece com os nossos irmãos, essa pandemia veio trazer um retrato de que ninguém está livre de ser acometido de crise, independente da estrutura do país, do lugar onde vive, da condição financeira que tem, e todos são atingidos da mesma maneira. Sabemos que nascer e morrer são 2 fases da vida humana: entrar na existência e sair dela pela morte. Mas nós temos uma esperança de que existe algo mais do que isso. E enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos compreender que existem lutas e batalhas, guerras que têm que ser travadas, e vão se levantar exatamente muitos inimigos. E aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma exortação semelhante à de Jesus, quando estava entre os discípulos. E por certo, Pedro aprendeu do Senhor e ouviu essa palavra: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda, algumas pessoas gostam da expressão o vosso derredor, porque ao redor, a Bíblia diz que estão os anjos nos guardando, né? Posso usar essa tradução? Ao vosso derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
Satanás está olhando e trabalhando na terra, principalmente entre os cristãos, porque os cristãos, eles têm a capacidade de resistir ao inimigo, de oferecer resistência, de se oporem a ele. E como igreja, a Bíblia diz que nós estamos revestidos desse poder e dessa capacidade de, em nome de Jesus, oferecer resistência ao inimigo. E é por isso que a palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque aí já é uma ação da igreja de se opor a Satanás, e expulsando de onde estamos, nós vamos contra a ação dele, e ele não pode resistir contra a igreja. Eu e você somos a igreja. Posso falar amém? Glória a Deus. Então o inimigo está trabalhando, e ele vai se manifestar de muitas maneiras. E eu quero tomar por uma reflexão aqui para nós uma narrativa épica de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou muitas batalhas na sua vida, ainda moço, cuidando do rebanho de seu pai. Ele enfrentou leão, enfrentou urso, enfrentou feras do campo para proteger o rebanho de seu pai. E Davi esteve ali passando por um treinamento. Davi adorava a Deus, Davi treinava na funda o dia todo para acertar e cortar um fio de cabelo a 50 jardas. Davi era um rapaz que estava ganhando experiência, e num dado momento ele vai aparecer dentro de um contexto da história em que havia uma guerra dos filisteus contra o povo de Israel, e estavam acampados em determinado lugar da guerra, e se levanta ali um gigante chamado Golias, 2,90 metros de altura, um homem muito alto e extraordinário entre o seu povo. De um lado do vale de Elá se encontra o exército filisteu e o seu herói, o gigante Golias. Do outro lado está o exército israelita e todo o povo, sob a liderança de seu rei Saul, amedrontado. Já se passaram vários dias, mais de 40 dias, e Saul sendo afrontado por aquele gigante. O gigante Golias estava ali desafiando o exército de Israel, mas aquele povo foi tomado por um primeiro gigante, que foi o espírito de medo. O gigante Golias é uma representação típica da ação de Satanás como uma potestade, como um dominador ou como um principado, conforme o texto de Efésios capítulo 6 vai falar desses níveis de guerra no mundo espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do mundo tenebroso. Portanto, se Satanás está agindo e anda ao nosso redor procurando a quem devorar, ele está trabalhando em cima daquelas áreas da nossa vida que são áreas de fragilidade, ou mesmo em cima das nossas potencialidades, para reduzi-las, para nos enfraquecer e nos deter e nos fazer parar na nossa conquista. E o primeiro espírito que Satanás trabalha e usa é o espírito do medo. Já falamos sobre esse tema de uma forma extensa, mas o que eu quero concentrar hoje é que, para além do medo, vão surgir outros tipos de espíritos aqui que eu vou, no decorrer da mensagem, falando com você. Portanto, queridos, ali naquela situação, naquele vale de Elá, diante daquele confronto entre o povo filisteu e o povo de Israel, estava lá o grande herói, o gigante Golias, e de repente ninguém se levanta para defender Israel por medo. O espírito de medo impediu que alguém se levantasse e enfrentasse para oferecer resistência, conforme o texto de 1 Pedro diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas cadê? Quem levantou-se para oferecer resistência e bater em retirada aquela ação espiritual? Portanto, amados, é uma guerra, é uma batalha. E o gigante Golias, como eu disse, é essa representação de uma ação espiritual sobre a nossa vida, a vida da igreja, sobre a terra, e portanto precisamos entender qual é a saída. E nós temos que entender uma coisa, que a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é identificar qual o tipo de gigante que está atormentando a sua vida. Ali, naquela situação de Israel, dia após dia, o gigante se apresentava ali naquele vale, gritava em alto e bom som, dizendo: cadê o valente de vocês, seus medrosos, covardes, e xingava e amaldiçoava a Deus, e havia ali um confronto. E talvez você possa se identificar com essa situação da nação de Israel. Quantas vezes você tem sido afrontado dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, dentro da sua realidade de vida no cotidiano, e o inimigo está falando, e a voz dele está gritando em alto e bom som e dizendo: ei,
Cadê você? Cadê o seu Deus? Cadê a sua força? E você se sente amedrontado, acuado e não sabe o que fazer. Portanto, querido, você precisa primeiro identificar qual é o gigante que está atormentando a sua vida. Algum gigante está à sua frente, está provocando, perseguindo, insultando você. Então eu quero citar alguns que você possa identificar nessa noite na sua vida. Eu falei de 5, por que 5? Porque Davi, quando foi para lutar com aquele gigante, Davi tomou 5 pedras no seixo, no riacho, pedras polidas, lavradas, para acertar o gigante. Mas ele acertou somente um gigante com uma pedra só. Mas eu vou falar das 5 pedras aqui, tipificando 5 gigantes que Davi venceu depois, mais 4. Mas nessa noite eu quero falar exatamente de 5 tipos de gigantes que podem estar atormentando a tua alma, a tua vida, que você precisa identificar e saber se isso é o teu gigante, como vencê-lo, como oferecer resistência. E aqui eu já citei primeiro o medo. Talvez seja o medo o primeiro gigante, né? No caso da nação de Israel, a primeira coisa que entrou no coração deles foi o medo. Ficaram amedrontados. Dia após dia o gigante afrontando, dia após dia colocando em alto bom som a fraqueza daquela nação, e ninguém aparecia para oferecer resistência, para lutar, para fazer guerra. Então, será que você está tomado pelo medo? Qual medo que você tem? Medo de ficar desempregado? Medo de não conseguir trabalho amanhã? Se ficar desempregado, como é que eu vou trazer provisão? Medo de perder até mesmo a sua fé? Medo de perder a sua família? De perder a confiança das pessoas? Eu não sei o que está acontecendo no seu coração, mas o Espírito de Deus te sonda. Então, quando você, querido, se volta para Deus e busca em Deus a saída, o socorro, identifique qual é o gigante. Se é o medo, você então tem uma estratégia para vencer o medo. E a Bíblia diz que Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Então, como que eu vou oferecer resistência a um inimigo mais forte do que eu, mais poderoso? Mas quando você tem a revelação de Deus na tua vida, do amor de Deus por você, que é incondicional, que não importou a condição em que você estava, no seu passado, no seu delito, no seu pecado, na sua transgressão, condenado à morte, Deus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que você pudesse ser resgatado por Ele, salvo por Ele. Portanto, medo não pode ter mais lugar na tua vida, porque Deus te ama, e o cuidado de Deus por você é real. Então você precisa se render a esse amor. Quando tomados pelo amor de Deus, você não precisa mais ter medo de nenhum gigante, nenhum espírito de medo que se levante contra a tua vida. É natural ter medo? É. O povo de Israel estava atormentado e com medo? Estava. Mas foi necessária a experiência para que alguém se levantasse e pudesse dizer: em Deus nós podemos vencer essa batalha. Em Deus, no nome do Todo-Poderoso, eu posso enfrentar esse gigante, posso derrotá-lo. E apesar de nunca ter tido a experiência de derrotar um gigante, Davi havia derrotado leão, urso, animais, bestas, feras do campo, mas ele estava fazendo um ato de guerra contra Golias, porque ele se levantou em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus lhe deu a vitória. Amém? Talvez o gigante que possa estar na tua vida seja a ira. O medo é perfil de pessoas que têm temperamentos mais melancólicos ou fleumáticos. 2 tipos de temperamento que são mais tendentes ao medo e recuam, né? E o medo domina muito mais. Os outros 2 tipos de temperamentos, que é o sanguíneo e o colérico, são mais tendentes à ira. Então, às vezes, o que nós podemos identificar como gigantes são as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, que nós temos que conviver com eles no dia a dia. Sabe por quê? Porque Satanás, o nosso inimigo, ele está com toda a força e poder para nos derrotar? Não. A Bíblia diz que Jesus já venceu Satanás lá na cruz, amém? O inimigo foi derrotado, ele não tem mais domínio sobre nós, ele não tem poder. Por isso que o nome da mensagem do dele é vencer os gigantes. Morto, mas porém letal. Porque Satanás, ele é tipificado na Bíblia como uma serpente. E quando se mata uma serpente, você tem que cortar a cabeça. Mas mesmo a cabeça, e a Bíblia diz que nós podemos pisar na cabeça da serpente, mas eu e você, na nossa fragilidade
possibilidade, não temos o poder de pisar, mas o Filho do Homem, Jesus, que nasceu de mulher, estava destinado a se levantar para pisar a cabeça da serpente. Amém, querido? Então, quando se corta a cabeça da serpente, você tem que enterrar a cabeça para você não pisar nela e ser furado com o veneno que ainda permanece ali nas suas presas. Mas Jesus, é aí que eu quero que você entenda, que não é você que tem que vencer a batalha, é aquele que se colocou no seu lugar, na sua posição, para vencer por você. Amém, querido? Eu quero que você comece a entender isso, porque quando o povo de Israel estava ali debaixo daquela afronta, não sabendo o que fazer, Davi vem e se apresenta como um tipo de Cristo, como alguém que vem para enfrentar os inimigos, para agir em nome de Deus e derrotar o inimigo de uma vez por todas. Então, semelhantemente, assim como Golias representa essa ação espiritual, a organização das trevas, os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, que trabalham em cima das nossas fraquezas. Sabe por que trabalham nas fraquezas? Porque ele não tem poder sobre nós. Só lhe é dado poder quando nós deixamos que a nossa fraqueza se manifeste. O medo e ira são fraquezas da nossa alma. Então, como é isso, pastor? Seguinte: quando Satanás foi julgado lá no Éden, e ele já foi ali, ordenado a rastejar, ele seria como uma serpente rastejante, até que viesse o Filho do Homem para pisar na sua cabeça. A Bíblia diz que aquela serpente iria se alimentar do pó da terra. Então, qual é a nossa estrutura, queridos? Nós somos pó da terra. Deus pegou o pó da terra, moldou aquele barro, soprou o fôlego de vida, e aquele pedaço de barro se levantou. E hoje nós sabemos, pela questão científica, que a nossa constituição do nosso organismo contém todos os mesmos elementos que estão na terra. Portanto, que nós somos pó. E Satanás se alimenta exatamente dessa condição nossa, de barro, de fraqueza, de sermos como pó. E então ele só pode ter força contra nós quando nós permitimos que o medo, que a ira e que outros tipos de pecado, e eu vou citar aqui alguns, que são os 5 que eu falei, que pode ser identificado hoje por você. O terceiro, o sentimento de rejeição. A Bíblia relata, e também pela experiência, nós já passamos a compreender, por larga experiência, que o espírito que abre a porta para todos os outros tipos de demônio na vida de uma pessoa é a rejeição. O espírito de rejeição, quando vem, faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo, a pessoa não amada, é uma pessoa rejeitada, é uma pessoa que não foi planejada, que não foi aceita pelos pais, que é rejeitada entre os amigos. E aí você pode sentir essa rejeição pela sua própria constituição física, ou pelo seu cabelo, pelos seus olhos, pelo seu formato do nariz, por sua fala, ou por sua condição financeira. São vários os tipos de ações espirituais que Satanás vai trabalhar em cima daquilo que a nossa emoção gera, que é esse sentimento de rejeição. E quando você abre essa porta, todos os outros demônios vêm junto. Está me entendendo, querido? Então, o terceiro gigante que eu estou citando é esse sentimento de rejeição. O primeiro foi o medo, segundo a ira. E eu quero dar um destaque a mais para a ira aqui, que eu falei da diferença dos temperamentos. Mas a ira é exatamente um grande gigante na nossa vida, por perfil de temperamento. 2 são mais comuns, ter o medo, o fleumático e o melancólico. 2 são mais comuns, ter a ira, que é o colérico e o sanguíneo. Eu não sei se você já identificou qual é o seu tipo de temperamento, mas são gigantes que dia após dia estão ao nosso derredor procurando a quem devorar. E quando agimos na ira, no nosso cotidiano, na família, em casa, com os nossos filhos, com o relacionamento conjugal, ou numa relação de negócio, ou do trabalho, nós ficamos nos sentindo as piores pessoas do mundo, Agimos na ira e nós ferimos pessoas e saímos feridos, machucados. Então tudo isso é fragilidade da carne. Satanás se alimenta disso. Então, onde o gigante ganha força, onde ele cresce, onde ele se agiganta, onde ele se transforma, onde ele se avoluma, e ele começa a te oprimir, te amedrontar, a fazer você paralisar na sua conquista. Está me entendendo, meu amado? Então, Deus levantou o meio, e eu quero falar do quarto tipo de gigante. Esse gigante aqui é sorrateiro. Esse gigante aqui é muito familiar. Ele é chamado de comodidade. Sabe o que a pandemia me mostrou?
que levou muita gente a entrar numa comodidade espiritual. Pararam de se levantar para a guerra. Me fez lembrar de Davi, que era um guerreiro por natureza, vencedor de gigantes, mas ele parou de ir à guerra. Davi deixou de ir à frente da batalha, mandou o seu exército e ficou no palácio. Entrou numa comodidade, porque agora era rei, agora estava no seu domínio. Antes, enquanto não estava sentado no trono, ele estava em todas as batalhas, em todas as guerras. Agora ele se colocou no direito de não ir mais. Sabe o que tem acontecido hoje? Eu vejo que a pandemia fez mais de 90 dias sem vir a um culto, sem participar, sem ter comunhão, sem estar relacionando, sem estar junto. Sabe o que é pior? É que você quebrou a prática de uma relação com Deus que é referenciada na relação com a comunidade. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é corpo. E o corpo tem que ter interligação. Nós estamos interdependentes uns dos outros no relacionamento. E nós nos isolamos. O isolamento social trouxe essa comodidade e ela vai nos esfriando. É como aquela brasa que é tirada da fogueira e colocada de lado, ela vai apagando a sua chama. Se não tiver outras brasas junto ali, ela vai acabar não tendo mais nenhum fogo. E aí perdemos o fogo da presença de Deus. E o que acontece? Essa comodidade que entra sorrateira é um grande gigante na vida de muita gente. Quantos que estão com dificuldade de vir ao culto à noite? E aí, o gigante, da comodidade tem muitas justificativas. Usamos a pandemia, o coronavírus, usamos tantas desculpas, para a gente não se arriscar a servir a Deus. É arriscado, Por isso que eu não vou, pastor, eu estou no risco. Querido, se você não tem comorbidade na saúde, se você não está dentro do grupo de risco, e você que vai para o trabalho, que vai fazer feira, que vai na farmácia, que vai em vários lugares de risco, não justifica você não vir ao templo, onde nós ficamos nos espaços separados devidamente, usando todo equipamento de segurança. Não justifica então vir uma grande desculpa para não estar. Ah, mas é por causa do meu filho. Deixa o filho com o marido, vem a esposa num dia, deixa com a esposa e vem o marido no outro. Não há desculpa, meus amados. A comodidade é um gigante que entra na vida de muita gente. Davi, por causa da comodidade, começou a ver o que não devia, e ele olhou para o que não devia, foi atraído pelo pecado, e ele caiu, e foi grande a sua ruína, e atingiu a nação inteira, atingiu sua família, trouxe desgraça na vida de Davi, e sofrimento na sua alma. Então o gigante da comodidade precisa ser vencido em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe o que é a comodidade? É o que leva a viver por algo de menor importância. Passamos a viver por algo de menor importância. O que é mais importante? Servir a Deus integralmente, vindo à casa do Senhor, louvar, adorar, estar em comunhão. Sabe, queridos, e nós usamos tantas desculpas para não fazer, mas Deus está olhando, está vendo que esse gigante, ele nos levou a viver de uma forma, pensando só em nós mesmos. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro disse para Jesus, e Jesus disse assim: eu vou subir a Jerusalém. Pedro disse: Senhor, não vá, que senão você vai morrer. Olha que semelhança com o que ele está vivendo no estado. Jesus sabia do risco, sabia que a morte era necessária, viria mesmo. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Claro que não vamos ser imprudentes em fazer algo que não devemos, mas Jesus precisava ir porque ele tinha uma missão. Ele precisava ir a Jerusalém. Mas Pedro, pensando com o coração humano, dentro dessa comodidade humana de ficar escondido, se preservar, de não enfrentar a dificuldade, o risco, Pedro disse: Senhor, não faça isso contigo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Para trás de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Que confronto, que palavra dura de Jesus. Mas Jesus estava falando não a Pedro, mas ao Espírito, a ação espiritual que estava sobre ele. Ele estava expulsando o demônio. Jesus estava vencendo o gigante da comodidade de Pedro, que não queria correr risco, que não queria enfrentar nenhuma circunstância difícil. Será que esse gigante bateu a porta de sua casa? Ah, meus amados, fizemos um projeto de oração do dia 3 ao dia 12, e eu convidei muita gente para a gente orar aqui de 6 a 7 da manhã. Está difícil, né? A comodidade nos tira o fôlego, e a gente prefere a cama, justifica mais uma vez querer correr risco, e a gente já está acostumado a dormir até 8, 9, porque está com office, tem as dificuldades. Aí a gente começa
é entrar numa comodidade tão grande no corpo, na alma, no espírito, que levantar para orar de 6 às 7 está difícil. Está entendendo, irmão? O espírito de comodidade que o Pedro nos pega, ele é sorrateiro, e a gente vai ficando sem força, a gente começa a ficar mais preguiçoso, mais gordo, mais acomodado com o que o isolamento social fez com a gente, e tudo vira uma desculpa para a gente não fazer aquilo que é mais importante. Então, que Deus possa estar te ajudando a entender qual é o tipo de gigante que está atormentando a tua vida hoje. E agora, por fim, talvez possa ser um vício. Pastor, mas vício? A gente fica viciado facilmente nas coisas. A gente é viciado na comida que a gente mais gosta, é viciado na televisão, é viciado na série que a gente gosta, no filme que a gente gosta. Éramos tão viciados em futebol, né? Não tendo mais futebol, nós tivemos que alternar para outra atividade, né? Ou outro divertimento, outro entretenimento. Você não tem um vício no álcool mais, é verdade? Mas quantas pessoas estão afundadas no álcool, nas drogas, e não conseguem sair, né? Os vícios, eu tenho visto pessoas pedindo socorro frequentemente. Quantas pessoas estão viciadas em medicamentos, em tomar remédio sem prescrição médica para dormir, por causa da ansiedade, por causa da depressão, por causa da angústia. Tem muita gente comprando muito medicamento. Será que a dependência química é um vício? A dependência do álcool, do cigarro. Você é crente, não tem mais isso, né? Você não tem problema com essa dependência. Irmão, presta atenção. Quantos que tem problema com a lascívia na mente, de olhar coisas impuras, de ver pornografia na internet, de ter impureza nos olhos, e luta contra isso dentro de si? Isso é fraqueza da carne. Então, de tudo que eu estou falando de uma condição de fraqueza da natureza humana, que permite que se levantem gigantes, porque Satanás não tem mais nenhum poder, a não ser quando, através do nosso pecado, através da nossa fraqueza, nós conseguimos alimentá-lo. Aí ele ganha força. Então, quando a Bíblia diz que devemos vigiar, porque o nosso adversário anda ao nosso redor, rugindo como leão. Ele não é o leão, o rugido dele é uma farsa. Ele não é mais esse poderoso, ele já foi vencido pelo leão da tribo de Judá, mas ele te engana. O espírito de medo vem te enganando, vem levando você à ira, levando você à comodidade, levando você ao vício, levando você a práticas, né, que vão dificultando a sua alma de entender o plano de Deus. E a rejeição que muitas vezes entra, e que você, pelo fato de estar no isolamento social, e a gente com dificuldade de contato, você fala assim: bom, ninguém me vê, ninguém me visita, ninguém liga para mim, ninguém comunica comigo. Olha como é tênue a linha para o sentimento de rejeição entrar no seu coração. Está entendendo? Se você não for visitado no seu WhatsApp, na sua página de rede social, né? Querido, presta atenção, nós já passamos disso. Nós somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro, e nós temos a capacidade total de vencer, porque a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. Portanto, quando nós estamos no medo, na ira, na rejeição, na comodidade ou em algum vício, isso são manifestações da nossa carne, e as obras da carne, né, são condenáveis, e Satanás se alimenta delas. Por isso que a recomendação de Paulo: andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. Então tem uma saída. Andar em espírito é fácil, né? Nós vamos entender isso aqui. Só que eu quero deixar para você uma coisa bem clara: qualquer que seja um obstáculo na sua vida, ele vem roubando seu autodomínio dia após dia. Então o inimigo, ele é estrategista. Ele não vem de uma vez, porque senão te assusta e você oferece resistência. Mas se ele vem pouco a pouco, sorrateiramente, entrando nessas áreas de fragilidade da tua vida, ele vem destruindo a sua capacidade de defesa, e você vai se enfraquecendo, e vai sendo destruídas as suas defesas espirituais, emocionais, mentais. Então você tenta às vezes ignorar as provocações que esses gigantes fazem na sua vida, mas você se sente imobilizado, reprimido, paralisado, e não consegue seguir adiante.
Quantas pessoas que já estão acometidas por essas amarras desses espíritos, o espírito do medo, da ira, da rejeição, da comodidade e do vício. Estão paralisados e pior, estão, entre aspas, somos servos de Deus, filhos de Deus, mas não estamos conseguindo reagir e seguir adiante com a nossa vida. Está pensando até em olhar para trás. Querido, em nome do Senhor Jesus, presta atenção, há uma boa notícia para você, né? Se você sente que você não está vivendo de forma plena e livre a vida que Deus planejou para você, tem uma boa notícia para a tua vida hoje. É que Deus abriu um caminho para que esses gigantes sejam derrotados. Amém? Aleluia. Então eu quero que você comece, né? Até a convicção de que o seu gigante, por maior que ele seja, não é maior do que Jesus. Prestou atenção? Eu quero que você tenha uma convicção: o seu gigante, por maior que ele seja, ele não é maior do que Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então ele é um gigante vencido, está morto, porém letal. Lembra do título que eu dei a mensagem? Porque mesmo morto, imobilizado, vencido, ele consegue ganhar força. Eu matei recentemente uma serpente. Eu estava na praia e a serpente foi na porta da minha cozinha, e eu peguei uma enxada e consegui bater diretamente na cabeça, cortei a cabeça, e o corpo continuou mexendo, a cabeça também, e o veneno sendo espirrado, morto, porém letal, porque o veneno que ela tinha ainda estava jogando fora. Levei para uma área externa, coloquei fogo, e ela ainda se mobilizou. Enquanto durava aquele fogo queimando, ela estava se mexendo. Havia vida em alguém que estava cortado a cabeça. Então o que eu estou falando é que esse gigante, ainda que vencido lá na cruz, ele ainda é letal, porque ele consegue ganhar essa sobrevida, essa forçazinha para te atormentar, para te oprimir, te paralisar, por causa do alimento que nós damos a ele, que é a nossa fraqueza, a nossa carne. Satanás se alimenta do nosso pecado. Então, amado, Jesus já derrotou os gigantes na sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Jesus já derrotou todos eles. Quando Jesus veio para essa terra, ele suportou o inferno inteiro por você lá na cruz, e ressuscitou no sepulcro para que você e eu pudéssemos ser livres da probabilidade de ter uma vida condenada. Então, para os que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Ele veio nos libertar dos gigantes que se levantam contra nós e que nos deixam paralisados por causa do medo. Então toma isso como uma convicção para a tua vida hoje. Jesus já venceu o inimigo. No entanto, como lemos em 1 Pedro 5,8, o diabo ainda anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Ele é como essa cobra que eu disse, com a cabeça cortada, porém ainda letal por causa do seu veneno, né? Então, embora Jesus tenha quebrado o poder de Satanás ao morrer na cruz, este ainda pode injetar seu veneno nas nossas vidas. O inimigo está morto, mas ainda é letal. Portanto, nessa palavra eu quero que você entenda que o objetivo não é pisar na cabeça da cobra, mas sim, em termos práticos, nós precisamos oferecer aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Oferecer resistência. Então, sabe por que eu estou te falando que não é pisar a cabeça? Porque o poder de pisar a cabeça do diabo foi dado a Jesus. Semelhantemente, Golias representa essa casta de demônios que oprimem uma nação inteira. Davi representa aqui um tipo de Cristo que se coloca na batalha para derrotar o gigante. Então Jesus é esse tipo que foi tipificado em Davi. E ali Davi lança uma pedra, e essa pedra acerta na testa do gigante. Ele é derrotado de uma vez por todas. E o que Davi fez? Subiu do gigante, tomou a sua espada e cortou a cabeça do gigante. Olha só, e levantou aquele troféu, a vitória. Jesus venceu o diabo ali na cruz, né? Assim também, como Davi venceu o gigante, Jesus venceu Satanás na cruz, pisou na cabeça da serpente.
Ou seja, o inimigo vencido, morto, porém ainda letal. Ele tem os seus correligionários, ele tem os demônios, ele tem vários espíritos que andam ao nosso redor procurando a quem tragar. Então, porque a nossa vitória foi espiritual. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém, queridos? Aquilo que é velho já passou. Deus te fez uma nova criatura. No entanto, a sua carne permanece velha. Seu homem espiritual nasceu de novo, mas o seu homem natural continua carnal. E é essa fraqueza carnal que alimenta Satanás. Mas o seu homem espiritual em Cristo Jesus tem poder para vencer o inimigo. Amém, irmão? Então a Bíblia diz que nós temos a capacidade de resistir ao diabo. Em que condição? Submetendo a Deus. Quantas pessoas não mais estão dependendo de Deus para resolver suas coisas? E aí, deixar para só quando a coisa estiver feia, quando já não tiver mais jeito, e você procurar a Deus. Quantas pessoas só depois que quebra, perde dinheiro, perde emprego, perde família, perde saúde, é que procura Deus? Quantas pessoas? A pandemia mostrou isso. Quanta gente que nunca buscou a Deus, nunca pediu oração, mas atingido pelo coronavírus, tem muita gente pedindo oração. Amém, glória a Deus por isso, que esse gigante está levantando, despertando as pessoas. Mas não seria assim necessário? Deveríamos ter uma submissão a Deus permanente. E estando nesse estado de submissão a Deus, nós temos a capacidade de oferecer resistência ao inimigo, e ele fugirá de vós. Amém? Segunda coisa que a Bíblia nos ensina, que nós podemos usar armas de defesa. Se eu posso me submeter e resistir, estando debaixo da submissão a Deus, existem armas espirituais que são reveladas em Efésios capítulo 6, 10 e 18. As defesas que Jesus deixou para nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E outra tradução diz: as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero destacar esse ponto antes de continuar a leitura do texto. Quantas pessoas que por causa do medo têm medo de pessoas, por causa da ira tem ira contra pessoas, ficam com raiva, ficam inimigas de pessoas, por isso dificuldade de perdoar, por isso relacionamentos quebrados nos casamentos. Pessoas tomadas pela ira querem vingança, pessoas tomadas pelo medo querem fugir, carregam um peso de culpa, de vergonha, e querem bater em retirada, ou seja, em separação do mesmo jeito. Quantas pessoas, por causa do espírito de rejeição, eles acabam sofrendo qualquer situação de palavras familiares dos pais, ou de um cônjuge, ou de filhos dos seus pais, e aí as pessoas querem, ou fogem, ou ficam iradas, ou por causa do espírito de rejeição, elas são dominadas por esses gigantes. Tudo está na nossa alma. Então a luta é contra a carne e sangue? Não. É contra pessoas? Não. Mas o que acontece no cotidiano? Nós estamos lutando uns com os outros, nós estamos guerreando uns com os outros por causa das palavras, por causa da atitude. Você fica com raiva da pessoa pelo que ela falou, você não consegue entrar na dimensão do Espírito e entender que há uma guerra espiritual que Satanás está usando estrategicamente as palavras do outro. E aí quando você consegue entrar no nível espiritual de reconhecer que você deve submeter a Deus, e que você precisa perdoar como Ele te perdoou, amar como Ele te amou, que você precisa andar a outra milha com o seu parceiro, que você tem que dar a face diante daquela afronta. Preste atenção, querido. Jesus disse: se alguém quiser se salvar, vai perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, verdadeiramente vai salvar. Aleluia. O problema é que nós estamos lutando uns contra os outros. Nós não gostamos do que fulano falou, nós não caçamos uma maneira de corrigir o nosso percurso, não queremos melhorar nossos relacionamentos, entramos em dificuldade por causa exatamente dessas expressões da nossa alma. Nós somos muito almáticos, e aí isso acaba criando esses gigantes que vão freando a nossa vida, a nossa conquista. Deixamos de ter uma vida familiar feliz e abençoada, deixamos de ser os conquistadores na nossa profissão, porque nós somos dominados por esses demônios. Esses espíritos manipulam através das emoções que nós deixamos à vista.
Então, queridos, por isso, continuando o texto, diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Opa, não paralisou, fez tudo, mas estava revestido de armadura, de armas espirituais, de proteção espiritual, e cada elemento da armadura é algo que foi conquistado por Jesus nas regiões celestiais. Presta atenção: vistam toda essa armadura para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Não vai se abalar, não vai ser tirado do lugar, não vai ser removido, vai prevalecer. E depois de terem feito tudo, ou seja, não paralisou, continuou fazendo, agindo, relacionando, mantendo o casamento, sustentando o emprego, sustentando o negócio, sustentando sua vida espiritual, sua vida ministerial. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Oh, aleluia! O cinto da verdade sustenta, a couraça da justiça, mantém a sua área emocional protegida. O cinto da verdade, juntamente com a couraça da justiça, que é outro elemento, vem o seguinte: vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz, na prontidão desse evangelho. Então preste atenção aqui, queridos. O capacete da salvação é sua mente, protegida e guardada. Você tem a mente de Cristo, você pensa como Jesus pensa e não como você pensa na sua visão de mundo natural, na sua forma sensível de conhecer as coisas e ver o mundo. Quantas pessoas estão aprisionadas e por causa da inveja, por exemplo, que olham o que os outros têm, porque a maneira de pensar já não é igual a de Jesus, está pensando como um mundano. Quantas pessoas estão presas na ansiedade porque estão pensando como gentios? Quando Jesus cita em Mateus capítulo 6 que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, está falando de provisão básica, são as necessidades básicas humanas, de alimento, de proteção, de roupa, de casa, de morada. E Jesus está dizendo: não se preocupe, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. O Pai Celestial conhece, sabe tudo que você precisa. Então não deve ser assim. Quando temos uma mente que não é transformada, que não foi transicionada, que não é a mente de Cristo, e o capacete da salvação é essa certeza, convicção de que Deus te amou, te salvou, já te tirou da pobreza, da miséria, da ruína, te colocou na posição de filho. Então, com essa mentalidade transformada, você é capaz de vencer qualquer inimigo. Mas se a sua mente está tomada pela fraqueza do pensamento humano e a sua mente não foi mudada, você não consegue entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 12:2. Diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender a vontade de Deus. Então, querido, a sua oração do Pai Nosso só vai ter sentido quando você conseguir entender essa mudança de mentalidade na sua vida. Você vai orar assim. Jesus ensinou essa oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Então, quando lá em Mateus 6 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma mente em Cristo Jesus não vai ser paralisada pelo medo, pela falta de visão espiritual. Aleluia. A couraça da justiça. A Bíblia diz que nós estamos condenados, passamos pelo juízo de Deus, e a condenação é morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então a justiça foi feita, o salário do pecado foi pago, Jesus morreu na cruz. Ali Satanás, que era um algoz, que trazia culpa e acusação o tempo todo sobre os homens, quando você é perdoado em Cristo, a justiça divina é feita pelo poder do sangue do Cordeiro. Ele se coloca como o seu advogado, o seu defensor, o seu interventor, e ele agora te protege, agora ele te conquistou, ele te coloca numa nova posição. Você é tirado da condição de escravo, e você não é mais escravo do pecado, nem escravo do diabo, nem do mundo. Você agora é um servo de Deus, filho de Deus, cheio da presença de Cristo. A justiça foi feita, e se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Mas a questão é permanecer nele.
Jesus te conquistou, mas você permanece nele? Ou você está buscando as coisas do mundo, a facilidade do mundo, os prazeres do mundo, a vida mundana? A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, queridos, que essa palavra invada teu coração. Reaja pelo que Deus diz, a verdade. E a verdade que Deus diz é que você é amado, é justificado, é salvo, tem o poder do sangue do Cordeiro sobre ti para te limpar e te purificar de todo pecado. Então o pecado não tem mais domínio, mesmo na sua fraqueza, mesmo você errando todo dia, há um socorro bem presente. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? A justiça. Então essa couraça da justiça tem que guardar suas emoções, saber que apesar da sua fraqueza e limitação, o amor de Deus é incondicional. Ele continua te amando mesmo na sua fragilidade, na sua limitação humana, na sua fraqueza. Você sabe que vai errar de novo amanhã, contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra seus filhos, contra seus pais. Você vai errar nos negócios, na tomada de decisões, mas Deus não está buscando em você exatamente essa condição de ser perfeito. Não, Ele colocou um perfeito dentro de você, que é Jesus, para te aperfeiçoar nele, até o dia da manifestação de Cristo. Então Deus está trabalhando em nós, está manifestando em nós, aperfeiçoando a nossa vida, amém, amado? Vistam essa armadura para resistir no dia mau, cingido com a verdade, com a couraça da justiça, os pés calçados na prontidão do Evangelho. Amados, os pés nós usamos para caminhar e é a estrutura de todo o nosso corpo. Os pés sustentam todo o corpo. Se nós não tivermos pés, nós vamos ter que andar de cadeira de roda, de muleta, né? Ou ficar imobilizado numa cama. Então, os pés preparados no Evangelho, é esse entendimento de que o Evangelho são as boas novas de salvação, é o Evangelho da paz, quando nós devemos caminhar e trilhar uma rota preparada por Deus. Então nós temos segurança no Evangelho de Cristo, nessa boa notícia de Cristo para nós. Ele já resolveu a nossa batalha contra todos os gigantes da nossa alma. Então, queridos, preste atenção, você tem que permanecer nessa condição, revestido. Além disso, diz o texto, usando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos ou setas inflamadas do maligno. O diabo trabalha na nossa mente, queridos, porque nós recebemos a informação pelo que vemos, pelo que ouvimos, né? Paladar, tato, olfato, mas a Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa alma, todo o nosso corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, quão grandes trevas serão em nosso ser. Então, nós recebemos a iluminação do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então nós temos que ter essa perspectiva de usar a fé para poder proteger os nossos conhecimentos sensíveis, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, né? Proteger o coração, as nossas emoções. O escudo da fé, ele serve como um equipamento de guerra e nós vamos apagando. Então toda palavra que vem, toda palavra de derrota, toda palavra de maldição, toda palavra de afronta, toda palavra de rejeição contra a tua vida, toda palavra que diz que você é feio, que você não sabe fazer, que você é fraco, que você não vai dar em nada, toda palavra que veio dos seus pais, que vem do seu marido, da sua esposa, que vem dos seus filhos, toda palavra de rejeição, toda palavra no momento da ira, toda palavra de medo contra a tua vida, é pela fé que você tem que se escudar e botar por terra cada uma dessas setas malignas, porque você tem a palavra de Deus. Aleluia. E a verdade, o cinturão da verdade, onde coloca-se a bainha da espada. E aí diz o texto, com o escudo da fé, com o qual eu apago os dados, com o capacete da salvação que eu já falei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o instrumento de ataque, de guerra. O escudo é defesa, a couraça é defesa, capacete da cabeça é defesa, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz é defesa, é proteção, mas o instrumento de guerra é a espada do Espírito. Agora imagine um soldado que tem uma espada e que fica só se defendendo e nunca ataca.
Então, a questão aqui central é que devemos oferecer resistência ao gigante. Alguém tem que se levantar, pegar a sua arma e atacar o inimigo. Então, eu preciso me levantar. Como? Submetendo a Deus. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Na minha vida de oração, consagração diária, no meu jejum, na minha leitura da palavra, que é a espada do Espírito tem que estar afiada. Eu tenho que amolar todo dia a minha espada. Um guerreiro não fica sem a sua espada pronta para a batalha. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele foi tentado em cima de argumentos na palavra de Deus. O diabo disse: está escrito a teu respeito, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está entendendo? Muitas vezes você pode não estar muito preparado na palavra, e vem alguém usando argumento falso, usando a palavra. É assim que o inimigo trabalha. E o diabo não vai aparecer para você como apareceu para Jesus. Ele vai usar alguém ali, que você às vezes até acha que é muito espiritual, que vai começar a falar bobagem na sua cabeça. Vai querer desafiar você a andar por sobre as águas, a querer transformar pedra em pães, a pular do penhasco para ver se o anjo vai te socorrer. Quantas vezes tem crentes enganados porque não conseguem discernir a voz que é de Deus e a voz que não é. Então, meus amados, quando nós estamos na palavra de Deus, que é essa espada do Espírito, e a palavra que alimenta a minha fé, a palavra que sustenta a minha convicção de salvação da minha mente, a palavra que garante aquilo que Deus já ordenou a meu respeito, o juízo de Deus, de justiça sobre a minha vida, que guarda as minhas emoções. Porque quem está em Cristo não tem condenação mais. Então o diabo fica te acusando, lançando palavras contra a tua vida, mas é a palavra de Deus que você usa como espada para rebater cada um dos argumentos das trevas, e você se posiciona vencendo esses gigantes. Amém, queridos? Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tendo isso em mente, estejam atentos, vigilantes e perseverando em oração por todos os santos. Por quê? Porque essa mesma guerra acontece com os nossos irmãos em toda a terra. E por fim, para a gente encerrar, terceira lição importante, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Então nós temos que nos apoiar na suficiência de Jesus. O povo de Israel se apoiou na suficiência de Davi, confiando plenamente no poder de Deus para dar vitória sobre o gigante. Jesus é o nosso Davi. Jesus se colocou entre nós e o inimigo e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Logo, eu não tenho que estribar no meu conhecimento, eu tenho que ter a suficiência de Cristo Jesus para a minha vida. Então nós temos que nos apoiar na sua suficiência, ou seja, na suficiência de Jesus. Ele é suficiente, Ele é poderoso, Ele foi capaz, Ele já realizou num ato único. Ele eliminou o poder do inimigo, eliminou o poder do pecado, eliminou o poder das trevas, e Ele nos conquistou e nos capacitou para vencer cada uma das nossas batalhas. Significa lembrar que Ele é o seu Davi na história, e você nunca pode derrotar gigantes por meio da sua própria coragem, por meio da sua força de vontade ou seus esforços. É sempre Jesus quem os derrota. Aleluia! Amém, querido? Caso realmente deseje ver a vitória sobre os gigantes na sua vida, você precisa entender essa sua dependência na suficiência de Jesus Cristo. A vitória se trata de confiar em Cristo e não em tentar vencer. Está vendo a diferença? É confiar em Cristo e não tentar vencer. Quantas pessoas que agem precipitadamente, que entram no fronte de batalha sem estar preparado, sem ter a proteção, porque não é esse o desafio que eu tenho que vencer. Eu não consigo, o medo me paralisa, a ira me tira da rota, o espírito de rejeição me tira da rota, a comodidade, o vício. Mas é exatamente por causa da nossa fraqueza que temos que confiar plenamente na suficiência de Jesus, para dar o primeiro passo contra o inimigo morto, mas ainda letal.
você deve mudar a sua forma de pensar, pois Cristo é a única força que resulta em transformação. Aleluia! Somente quando você tiver sua mente transicionada, entendendo que Cristo é suficiente, você poderá vencer as suas batalhas. Aleluia! Queridos, eu quero encerrar aqui, mas deixando uma pergunta que talvez você precisa refletir durante a sua noite, o restante da noite hoje, durante a semana. Esta mensagem será publicada no site da Igreja em Células Nova Aliança, www.iecnato.wordpress.com. Nós estamos divulgando nas redes sociais, no Facebook. Logo após essa mensagem, nós vamos estar publicando o site, e as devocionais e as mensagens dos cultos de quinta e domingo estarão sendo publicadas. Já 3 já estão publicadas no blog dessa página. Você pode acessar o blog dessa página e você vai ter as mensagens do dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6 amanhã. Meia-noite hoje já sai a publicação da mensagem do dia 6 amanhã, até o dia 11, porque no dia 12 teremos a Assembleia Solene aqui no templo, pela manhã, de 8 ao meio-dia, e à noite o culto às 19 horas. Nesse domingo nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, vamos estar orando pela nação brasileira, vamos estar cumprindo um projeto, de uma santa convocação. Estamos num jejum nesses 10 dias, em meditações na palavra, para que o povo de Deus se levante, para gerar um avivamento da igreja do Senhor nesse tempo. Amém, queridos? Então, o que eu quero perguntar para você é: o que você pensa da ideia de Jesus e não você ser o Davi que derrotou o gigante da sua vida? Como diria alguém, dorme com essa, Quais são as implicações disso sobre a maneira como você vive a vida? Então entenda que essa palavra, essa pergunta possa ser respondida no seu coração ainda hoje. Amém, querido? Aleluia! E você precisa descobrir quais são as maneiras de se aproximar de Jesus e de viver nele, tendo nele a sua suficiência, porque ele já venceu o nosso inimigo, já derrotou a cabeça venenosa de Satanás e tem poder para nos sustentar. Que a graça do Senhor seja sobre ti e te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria ainda lembrar e fazer menção aqui do nosso aniversariante dessa semana, de julho, nosso irmão Serafim. A graça e a paz, ele está aqui presente, Deus o abençoe, que o Senhor possa renovar suas forças. Queremos orar por você. Eu conversei com a irmã Terezinha no meio dessa semana, ela está lá numa fazenda, Ouro Verde, na casa do filho. Quero mandar um abraço para a irmã Terezinha, o Rocinho, a família. Que Deus possa derramar graça sobre toda a casa da irmã Terezinha, renovando a sua força, a sua saúde, em nome de Jesus. E aos demais irmãos que estão nos vendo e ouvindo nessa noite. Você que é da Nova Aliança, você que nos visita no nosso Face, e vamos publicar também no YouTube e no Instagram. Então logo vai estar a publicação do Instagram e YouTube da Igreja da Nova Aliança, e você poderá compartilhar cada uma dessas mensagens, que tenho certeza poderá mudar a vida de muitas pessoas. Quero orar por você e abençoar a tua vida. Os irmãos que estão presentes, fiquem de pé, por favor. E se tem algum pedido de oração, nós também estamos publicando um e-mail da Igreja de Nova Aliança, iecnato@gmail.com, que você pode enviar um e-mail e os seus pedidos de oração serão respondidos, Estaremos orando, estaremos te dando um retorno, que estamos orando por você e convidando você a estar nos nossos momentos de oração intercessória. Levante sua mão e oremos ao nosso Pai. Deus amado, obrigado pela vida do meu irmão Serafim. Obrigado porque o Senhor tem lhe dado mais um ano, ó Deus, na tua presença. Renova suas forças, fortalece o teu filho, dê a ele, Pai, essa coragem, essa ousadia do Senhor. Revista-o da tua armadura, dê a ele essa mente transformada, com entendimento de que em Cristo Jesus, que é suficiente e poderoso para guardá-lo e livrá-lo de todo mal, de todo gigante que se levanta na sua carne, toda fraqueza que possa ser utilizada pelo inimigo para, ó Deus, manuseá-lo e manipulá-lo. Nós repreendemos agora toda ação do inimigo contra a vida do teu filho e o abençoamos com longos dias de paz e saúde nessa terra.
Pai, abençoe a tua igreja, todos aqueles que nos veem nessa hora e nos ouvem, que a unção do Senhor visite cada pessoa. Tu és um Deus de perto e de longe, visite aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, ó Deus, não só com coronavírus, mas com outras enfermidades. Repreenda todo espírito de doença, enfermidade, ordena a tua cura, abençoe, Deus, as pessoas na face da terra, tirando todo esse espírito de medo, todo espírito de ira, todo espírito de rejeição, todo espírito de comodidade, todo espírito de vício que está operando na vida das pessoas. Quebra essas cadeias malignas, levante essas pessoas para darem testemunho, ó Deus, de que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer pela cura do pastor Dil, que amanhã já está sendo liberado, recebendo alta naquele hospital. Te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações e ele está abençoado, curado para o louvor da tua glória. Deus, eu quero te agradecer também pela vida da irmã Maria, esposa irmã do apóstolo José Correia. Visite a Deus agora naquele leito ali em Valadares, e que a tua cura brote sobre a vida dela. Profetizamos a cura e o milagre, Deus, sobre cada pessoa nos hospitais de Teoflotone que estão com o coronavírus. Pedimos a ti, tenha misericórdia, ó Deus, que venha reduzindo todo o índice de contaminação e de morte, em nome de Jesus. Senhor, venha trazendo a restauração de todas as coisas, que a tua bênção se manifeste sobre essa cidade, sobre a nossa nação. Oramos agradecidos por tudo, Senhor, e te bendizendo em nome de Jesus. E o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de vós e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Quem recebe, diga amém. Amém. Quero reforçar o convite para domingo, 8 da manhã, toda a igreja Nova Aliança, e convidados para estar conosco na Assembleia Solene, nesse tempo de consagração. Deus abençoe. Até lá.